E aí, pessoal, tudo bem? Tudo na paz? Vamos então dando sequência aqui aos nossos estudos de língua portuguesa para você que está se preparando para o seu concurso da banca Sebrasp. Vamos trabalhar um pouquinho agora então com a parte de análise sintática. Funções sintáticas propriamente ditas. O que acontece? Nos editais, normalmente, da banca Sebrasp, ela coloca assim, ó, empregos morfossintáticos. Então, só para te explicar, porque às vezes no seu edital o nome pode estar um pouquinho diferente. Não vai aparecer ali funções sintáticas, ou análise sintática interna, ou termos da oração. Eles normalmente colocam, a banca Sebrasp gosta de empregos morfossintáticos da estrutura oracional. Quando ele fala isso, empregos morfossintáticos da estrutura oracional, é justamente isso. São os termos da oração, ou seja, o emprego lá daquilo que a gente viu na morfologia, nas classes gramaticais, agora dentro de uma estrutura oracional. E a função que essas palavras passam a desempenhar, ok? Então, só para deixar bem claro, porque às vezes o pessoal diz, mas Dani, não aparece no meu edital ali funções sintáticas. Mas, cara, se falar estrutura da oração, ele está falando de funções sintáticas. Se ele falar de empregos morfossintáticos, ele está falando, sim, de funções sintáticas. E eu vou te dizer outra coisa, se aparece estudo das orações, coordenação, subordinação, e aí a Sebrasp deixa bem claro, né, estrutura de coordenação e subordinação, eu já te digo, você vai ter que passar, sim, pelas funções sintáticas, senão você não entende aquela parte lá das orações, ok? Então, vamos lá. Agora, só lembrando bem rapidinho, isso aqui eu mostrei para você lá na parte de morfologia, eu vou retomar bem rapidinho, só para que você saiba diferenciar uma análise morfológica de uma análise sintática. Vamos pegar essa frase que já está aqui prontinha para vocês, esqueçam por enquanto que aqui está sujeito, esqueçam isso, tá? Daqui a pouquinho eu já digo, agora sim, vamos apertar a tecla e vamos pensar em funções sintáticas, certo? Os acionistas pareciam bastante apreensivos. Vamos fazer primeiramente uma análise morfológica e depois eu faço uma análise sintática, só para você lembrar a diferença. Quando a gente fala em análise morfológica, a gente está pensando em, vamos lá, deixa eu colocar aqui para você, olha só, nós estamos pensando em classes gramaticais. O emprego das classes. Por exemplo, numa análise morfológica, nós classificaríamos da seguinte maneira. Os é um artigo definido masculino plural. Acionistas é o nosso substantivo, no caso, um substantivo masculino plural. Pareciam é um verbo, no caso, esse verbo aqui está no pretérito imperfeito do indicativo, certo? Bastante apreensivos, esse bastante invariável, modificando um adjetivo, você conhece muito bem, é o advérbio, e apreensivos seria um adjetivo indicando uma característica dos acionistas, certo? Pessoal, essa análise aqui é uma análise morfológica, é uma análise a partir do emprego das classes gramaticais, artigo, substantivo, verbo, advérbio, adjetivo, pronome, interjeição, etc. Ok? Agora, vamos fazer uma análise sintática dessa estrutura. A primeira pergunta que a gente faz é, isso aqui é uma oração? Lembre-se que para ser oração, nós precisamos ter uma coisinha fundamental, chamada de verbo. Verbo, muito bem. Se tem verbo, eu estou diante de uma oração. Aliás, se tem verbo ou se tem uma locução verbal. Se tem verbo ou locução verbal, nós estamos diante de uma oração. Aqui nós temos o pareciam, que é um verbo, então estamos diante de uma oração. A partir deste momento, eu posso sim fazer uma análise sintática. A análise sintática é a análise dos termos, das palavras, dos empregos desses termos dentro da estrutura oracional, ou seja, dentro de uma frase com verbo. Dentro dessa frase com verbo, nós vamos analisar a função dessas outras palavras em relação ao verbo. Então, vão ter algumas palavrinhas que vão indicar o ser que praticou a ação do verbo.
Vão ter algumas palavrinhas que vão indicar uma característica desse ser que praticou a ação do verbo. Vão ter algumas palavrinhas que vão indicar uma circunstância de modo, de lugar, de tempo em relação a esse verbo, e assim vai. Aí surge aquilo que nós chamamos de análise sintática. A análise sintática é a análise dos termos, das palavras, dos empregos dessas palavras que nós já estudamos previamente, mas agora dentro de uma estrutura oracional, ou seja, em torno de um verbo. Fechou? Muito bem. Vamos fazer rapidinho a análise sintática desta oração aqui. Então, ficaria assim, ó. Vamos lá. Os acionistas pareciam bastante apreensivos. Quem é que parecia bastante apreensivo? Os acionistas. Os acionistas seria o nosso sujeito. Parecia é um verbo, no caso, depois veremos que ele é um verbo de ligação. Quando a gente passa para a análise sintática, claro que o tempo verbal ele é importante, o modo verbal ele é importante, mas mais importante que isso para a análise sintática é a transitividade verbal, que nós veremos na sequência. Bastante é um adjunto adverbial, porque ele indica uma circunstância, e o apreensivos seria uma característica do meu sujeito. A isso nós damos o nome, sintaticamente falando, de predicativo. Tudo isso nós vamos ver agora na sequência. Então, isso aqui, pessoal, é o que a gente chama de análise sintática. E quando eu analiso o emprego das classes gramaticais dentro de uma estrutura oracional, exercendo determinadas funções sintáticas, a isso nós damos o nome de morfossintaxe. É isso que a gente chama de morfossintaxe, uma análise morfológica e sintática. Fechou? Muito bem. Então, olha só. Vamos lá, vou sair aqui só para você tirar um print da tela. O prof vai apagar aqui, porque agora a gente vai começar a trabalhar com as funções sintáticas. Fechou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só, primeira função sintática que nós vamos trabalhar, está aqui no quadro para você, é o sujeito. Sujeito, pessoal. E aí, tome cuidado com as definições. Normalmente, a definição que nos passam é que sujeito é o ser que pratica a ação do verbo. Então, é o ser que pratica a ação do verbo, tá? Sem acento mesmo, né? É pratica, não é prática, tá? Então, é o ser que pratica o quê? A ação do verbo. Muito bem. Essa é a definição clássica que nos passa. Legal, bacana, show de bola. Só que, na verdade, nem sempre essa definição ela se enquadra, ela se encaixa. E convenhamos, nenhuma prova, e principalmente a sua lá da Banca Sebrasp, vai pedir para você defina, segundo Evanildo Bechara, a gramática escolar da língua portuguesa, 36ª edição, sujeito. Não vão pedir definição de sujeito. Aí eu tenho que colocar ser que pratica a ação do verbo, o ser sobre o qual se fala alguma coisa. Não, você tem que saber identificar. Isso que é importante, beleza? Então, vamos aprender a identificar o nosso sujeito. Olha aqui. A identificação do sujeito vai partir sempre de uma perguntinha. Você vai pegar o verbo, pega o verbo e faz a seguinte perguntinha para o verbo. Quem é que mais o verbo? Está aqui. Quem é que mais o verbo? Como assim, Dani? Quem é que? Vamos lá. Aqui na pergunta que a gente vai fazer para identificar o sujeito, a gente sempre coloca o verbo na terceira pessoa do singular. Então, a pergunta fica assim, ó, quem é que fez? Quem é que comprou? Quem é que dançou? Quem é que pulou? Quem é que sorriu? E a resposta será, sintaticamente falando, o sujeito da nossa oração. Simples assim, ok? Então, quem é que é mais verbo? Só que, como o sujeito, ele não é um ser personificado sempre, ele não é necessariamente uma pessoa, um ser humano, a pergunta que pode surgir aqui na identificação do sujeito também pode ser a pergunta que é que mais verbo. Dani, me dá um exemplo. Quando eu digo assim, ó, dançar faz bem à alma. Que é que faz bem à alma? Dançar. Dançar é o sujeito da oração. Sério, Dani? Sério. Por quê? Porque responde a perguntinha. Que é que faz bem à alma? Dançar. É o sujeito do verbo fazer. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Tome cuidado que o sujeito não é sempre uma pessoa, um ente personificado. Ele pode aparecer de várias formas, desde que ele responda essa perguntinha.
quem é que é mais verbo ou que é mais verbo. Aí nós vamos fazer um trato. Que nós já conversamos sobre isso previamente, mas vamos de novo. Olha aqui, o que acontece? Aquilo que responder a essa perguntinha será, sintaticamente falando, o sujeito da nossa oração, ok? Só não podemos, de forma alguma, ter esta resposta, que vai ser o nosso sujeito, certo? Então, a resposta é igual ao sujeito. Só de forma alguma essa resposta poderá ser introduzida por uma preposição. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás. Aquilo que começar por preposição, mesmo respondendo a isso aqui, não é sujeito. É qualquer outra coisa, menos sujeito. Ah, mas o que vai ser, Dani? Por enquanto não importa, só importa que não é sujeito. Ok? Tranquilo? Muito bem. Então, partindo desse pressuposto, vamos lá. Os acionistas pareciam bastante apreensivos. Ó, o verbo aqui. Pareciam. Agora eu vou te perguntar, quem é que parecia bastante apreensivo? Resposta, os acionistas. Tudo isso aqui é o teu sujeito, ok? Muito bem, pessoal. Bom, dito isso, vem a segunda parte, que é a classificação do nosso sujeito. Então, nós precisamos nos importar com duas coisas aqui. Uma, definição? Não. Tá? Identificação. Primeira coisa, identificação. Segunda coisa, a classificação do sujeito. Que é o que a gente vai ver a partir de agora. Dani, a banca Sebrasp, ela costuma cobrar assim, ó, qual é a classificação do sujeito da linha tal? Gente, não diretamente. Indiretamente, sim. Quando? Quando ela faz brincadeirinhas do tipo, o verbo faz, linha 18 do texto, concorda com a pessoa ele, linha 17 do texto. Aí o cara pensa assim, ele faz. Daqui a pouco ele nem leu o texto, né? Aí ele pensa assim, ele faz. Tá certo, né, Dani? Faz é a terceira pessoa do singular, tá? Mas toma cuidado. Será que o verbo fazer aqui é num sentido pessoal ou impessoal? Porque o verbo fazer ele também pode aparecer lá no rol dos verbos impessoais. Dani, como assim? Eu vou te mostrar depois. Então, eles podem te cobrar indiretamente isso. Eles não podem necessariamente pedir assim, o nome ali. Eles até podem, né? Eles não vão necessariamente pedir ali, o sujeito da linha tal do texto é um sujeito simples, é um sujeito composto, é um sujeito elíptico, é um sujeito... Eles podem? Podem. Não é o normal. O normal é cobrar isso de uma maneira indireta, que eu vou mostrar para vocês na sequência aqui em questões da Sebrasp, evidente, ok? Então, vamos lá. Olha só, primeira classificação que a gente vai trabalhar aqui de sujeito, pessoal, é o sujeito simples. Tanto o sujeito simples quanto o sujeito composto, eles estão dentro daquilo que a gente chama de sujeitos determinados. Eles estão ali de uma forma bem explícita para nós, ok? E essa forma explícita, a diferenciação de simples para composto aparece a partir do número de núcleos. Então, sujeito simples é aquele que tem... Opa, saiu, eu falei em núcleos, pensei no plural aqui, né, pessoal? Vamos lá, olha só. Sujeito simples é aquele que tem um núcleo. Sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos. Ok? Mas aí vem uma perguntinha. Dani, o que seria o núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, pessoal, nada mais é do que um substantivo. Ou o termo substantivado dentro do meu sujeito. Por isso que é importante você ter passado pelas classes gramaticais. Porque você sabe muito bem o que é um substantivo ou um termo substantivado. E aí você sabe que dentro do sujeito, o núcleo do sujeito vai ser o substantivo ou o termo substantivado. Por exemplo, os acionistas é o teu sujeito. Mas qual é o núcleo desse sujeito? Certamente, o núcleo do sujeito será acionistas, porque é o nosso substantivo. E o os aqui é um artigo definido. Ok? Show de bola? Muito bem. Então, sujeito simples, aquele que tem um núcleo, sujeito composto, aquele que tem dois ou mais.
Ok, vamos que vamos. Pegando exemplos aqui, ó. Muitos funcionários das repartições públicas de São Paulo estão afastados. Você achou que eu ia colocar só João chegou, Maria está aqui, essas frasezinhas batidas? Negativo, não. Aqui no PGF você está para estudar e ver de fato como que as coisas aparecem. Essas frasezinhas aí simples demais, esquece, não é o que aparece na hora da nossa prova. Muitos funcionários das repartições públicas de São Paulo estão afastados. Primeira coisa, olha para o verbo. Onde é que está o verbo aqui? É o verbo estar. Muito bem. Então, está aqui o nosso verbo. Dani, ele é um verbo de ligação, certo? Certo, ele é um verbo de ligação, mas depois a gente fala disso, ok? Está aqui o verbo. Vamos lá, como é que eu descubro o sujeito da oração mesmo? Faço a perguntinha para o verbo. Então, vamos fazer a pergunta. Quem é que está afastado? Qual seria a resposta? Muitos funcionários das repartições, muitos funcionários das repartições públicas de São Paulo. E aí, qual seria a resposta? O que você acha? Onde será que nós paramos? Pessoal, olha só, se o meu verbo está aqui, é porque tudo isso aqui, ó, que legal, é o nosso sujeito. Sério, Dani? Sério? O sujeito é muitos funcionários das repartições públicas de São Paulo. Lembra daquela estrutura sujeito, verbo e objeto? Sujeito, verbo e predicativo. É o nosso caso aqui, ó. Sujeito, verbo e predicativo. Sujeito, verbo e adjunto adverbial. E assim vai. Pois é, onde é que termina o sujeito? Onde inicia o meu verbo. Tudo isso aqui é sujeito. Mas Dani, pelo amor de Deus, como é que ele vai ser um sujeito simples se o verbo até está no plural, Dani? Ah, toma cuidado. Olha só, qual era a classificação mesmo aqui? Simples. Para ser um sujeito simples eu preciso de um núcleo. Mas de repente alguém diria assim, ó, mas Dani, eu tenho funcionários, eu tenho repartições, eu tenho São Paulo, eu tenho 3 substantivos aqui, então na verdade isso aqui seria um sujeito composto, Dani, por isso que o verbo está no plural. Calma, respira. Vamos lá, olha só. O que eu falei para você? Que sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo. E o que é o núcleo? Substantivo ou termo substantivado. Porém, nunca, nunquinha, vamos pegar um marca-texto aqui, ó, introduzido por uma preposição. Lembre-se que o núcleo do sujeito nunquinha poderá ser preposicionado, gente. Quer ver? Tudo isso aqui é o sujeito, mas olha que bacana. Vou destacar 2 aqui, ó. Das repartições públicas de São Paulo. O que é das? De mais as. Preposição. O que é de? Preposição. Esquece isso aqui como núcleo do sujeito. Esquece, porque são termos preposicionados. O que sobrou? Muitos funcionários. O que era o núcleo do sujeito mesmo? Substantivo ou um termo substantivado. Portanto, aqui o nosso substantivo ou termo substantivado, núcleo do nosso sujeito é funcionários. E aí, sim, de fato, o verbo está no plural porque ele concorda com o núcleo do sujeito. O núcleo está no plural, o verbo está no plural, funcionários, mas eu só tenho um núcleo, ele é um sujeito simples. Ok? Legal, né? Alguém comeu o meu pudim. Quem é que comeu o meu pudim? Resposta, alguém. Está aqui, sujeito simples, um núcleo. Dani, mas não era um substantivo ou termo substantivado. Lembra dos pronomes? Lembra, né? Alguém é um pronome. Que tipo de pronome? Pronome substantivo, porque é aquele que vem no lugar do substantivo, ok? Vieste aqui para estudar. Bom, aí, pessoal, agora a gente começa a falar um pouquinho de um outro cara, só um pouquinho, que é esse aqui, ó. Quando eu falo vieste aqui para estudar, deixa o vieste aqui para estudar por último. Deixa eu chegar no quem chegou ali, chegaram no quem chegou é boa. E aí depois a gente vai para o vieste. Ó, quem chegou? Quem é que chegou? Quem? Olha aqui, o quem é o sujeito. Dani, tu tá de sacanagem, não tô. Olha só, alguém não era o sujeito do comeu? Sim. Qual é a classe gramatical de alguém? Pronome, Dani. E do quem? Pronome. Se o pronome aqui pode ser o sujeito do verbo comer, por que aquele não pode ser o do chegar? Bah, que viagem, Dani. Pois é. Quem é o sujeito? Olha que legal. Baita pergunta. O sujeito do verbo chegar, linha 18 do texto, é quem?
Aí alguém vai dizer, não, por que não pode? Deus o livre, o sujeito é o ser que pratica a ação do verbo. Não, o sujeito é tudo aquilo que responde as perguntinhas, quem é que é mais verbo, quem é que é mais verbo. Quem é que chegou? Resposta, quem. Quem é o sujeito? Por sinal, um sujeito simples, formado tão somente por um núcleo. Coisa linda, certo? Agora, o vieste aqui para estudar, se eu te perguntasse, quem é que veio aqui para estudar? Resposta, tu. Muito bem. Aí eu te pergunto, esse tu, ele está escrito aqui para vocês? Ele está escrito para vocês? Não, não está escrito. Mas como é que vocês sabem que o sujeito aqui é o tu? Como é que você sabe? Olha ali. Vieste aqui para estudar. Como é que eu sei que o sujeito aqui é o tu, pessoal? Então, eu saí aqui para que vocês analisem bem aí. Deixa eu ver, Dani. Não poderia ser o eu, porque eu não posso falar eu vieste aqui. Não pode ser ele, porque eu não posso falar ele vieste aqui. Então, só pode ser o tu vieste aqui. Muito bem. Então, percebam, ele está escondidinho, certo? Mas pela desinência verbal, eu consigo descobrir. Desinencial. Esse cara que está escondidinho, que você conhece muito bem por oculto, a gente também chama de desinencial. Por quê? Porque foi a desinência do verbo que te mostrou que o sujeito é o tu. Eu não precisei escrever. Desculpa, pessoal. Tá? Olha só. Quando ele está subentendido pela desinência do verbo, olha que interessante. Ele está subentendido pela desinência do verbo. Ele está escondidinho, ele está oculto, mas a desinência verbal nos mostra, esse aqui é um sujeito que os gramáticos, a maioria, coloca quando explicam para vocês assim, ó, eles explicam o simples, o composto, e aí depois vem o tal do oculto. Alguns gramáticos colocam tudo no mesmo bolo. Por quê? Porque eu sigo tendo um núcleo, sim ou não? Sim, eu sigo tendo um núcleo. Só que, pessoal, agora esse núcleo está escondidinho. Quando ele está escondidinho, por mais que ele seja simples, a gente vai chamar de oculto, desinencial, subentendido, ou alguns gramáticos também chamam de elíptico. Dani, qual o nome que eu tenho que lembrar? Todos. Sério? Sério. Já apareceu oculto, já apareceu desinencial, já apareceu subentendido e já apareceu elíptico ou elipse, tá? Que é uma figura, né? Uma figura de linguagem. Certo? Certo. Então, o que eu quero de você? Eu quero de você o seguinte, nós vamos pensar da seguinte forma. O que é um sujeito simples? É aquele que apresenta tão somente um núcleo, certo? Certo. O que é composto? Aquele que tem dois ou mais. A terceira classificação para nós seria esse carinha aqui, o oculto, que a gente também chama de desinencial, subentendido ou elíptico. Porém, na hora da prova você vai analisar. Se não aparecer esse nomezinho aqui e eles falarem que é simples, marca que é simples, não tem problema, porque ele tem então somente um núcleo. Não aparecendo simples, aí você vai marcar oculto, desinencial, subentendido ou elíptico. Ô Dani, se aparecer, vamos lá, teoria da conspiração, apareceu simples e oculto. Letra A, simples, letra B, oculto. O que eu marco? Marco oculto. Marco oculto. E aí depois a gente grita. Ok? Fechou? Muito bem, pessoal. Já o composto, aqui só mais uma observação. Para ser sujeito oculto, subentendido, elíptico ou desinencial, que você já entendeu que é tudo a mesma coisa, as pessoas do discurso que podem aparecer nessa forma são eu, tu, ele, nós e vós. Ou seja, se aparecer a terceira pessoa do plural eles subentendida, não vai ser sujeito oculto. Depois a gente vai ver isso, já na sequência. Vamos falar disso daqui a pouquinho já. Ok?
ok? Não vai ser sujeito oculto. Só é sujeito oculto quando ficar escondidinho quem? Eu, tu, ele, nós e vós. Dani, me dá mais um exemplo do fiz o trabalho ontem. Fiz o trabalho ontem. Quem é que fez o trabalho? Resposta, eu. Como é que eu sei que o sujeito da oração é eu se eu não escrevi ali para você eu fiz o projeto? Ou eu fiz o trabalho ontem? Como é que eu sei disso? Pela desinência do verbo. Fiz. Quem é que fez? Eu. Só pode ser eu. Eu fiz. Não pode ser tu fiz. Não pode ser ele fiz. Não pode ser nós fiz. Eu, sujeito oculto. Ok? Ô Dani, se tiver escrito eu fiz o projeto, aí ele é simples. Simples e determinado, acabou. Ok? Muito bem. Vamos lá, para terminar aqui essa primeira parte, gente, sujeito composto. O composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos, simples assim. Eu e ela chegamos a um acordo. Quem é que chegou ao acordo? Resposta, eu e ela. Está aqui o nosso sujeito, ó, 2 núcleos, o eu e o ela. Ô Dani, mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa, não tinha que ser 2 substantivos? Não, tira isso da tua cabeça. Substantivo ou termo substantivado. Esses aqui são pronomes substantivos, você já viu isso, certo? Então temos aqui um sujeito composto. A presidenta e seus ministros participaram das comemorações do Dia da Independência. Quem é que participou das comemorações? Resposta, a presidenta e seus ministros. Elementos nucleares, presidenta, núcleo do sujeito, ministros, núcleo do sujeito. Participaram das comemorações do Dia da Independência. Sujeito composto. Ô Dani, tinha alguma coisa assim de concordância verbal, né, envolvendo o sujeito composto, quando ele vem antes, quando ele vem depois do verbo? Tem uma coisinha assim, não tem? Tem, mas nós veremos isso depois lá na parte de concordância verbal. Aqui vamos focar só na função sintática de sujeito. Ok, pessoal? Bom, na sequência, a gente vai falar do sujeito indeterminado. Mas para não ficar com a informação quebrada, nós vamos parar por aqui e na sequência a gente fala do sujeito indeterminado. Fechou? Te vejo lá. Tchau, tchau.